Olá, vamos dando continuidade ao nosso curso de extensão, onde o tema é Brasil Imperial, e a proposta da aula de hoje é sobre o segundo reinado. Então, vamos falar do reinado de Dom Pedro II e desse período que foi um período de maior estabilidade dentro de todo o período da monarquia. Então, diante da crise política e da dificuldade em estabelecer a paz nas províncias, no final de 1839, os políticos liberais começaram a defender o projeto de antecipação da maioridade do príncipe Pedro de Alcântara, apresentando-o como uma solução para a crise de governabilidade. A fundação do Clube da Maioridade em 1840, presidido pelo liberal Antônio Carlos de Andrade Silva, e o papel da imprensa, que era igualmente hostil à centralização regencial, contribuíram para o chamado golpe da maioridade. Em 23 de julho de 1840, Pedro de Alcântara, com apenas 14 anos, foi declarado maior de idade e assumiu o governo do país. Coroado imperador, em julho do ano seguinte, recebeu o título de Dom Pedro II. Durante o governo de Dom Pedro II, de 1840 a 1889, dois partidos políticos disputaram o poder no Brasil, o liberal e o conservador, ambos constituídos nos últimos anos do período regencial. O Partido Liberal originou-se do grupo dos progressistas e o Partido Conservador do grupo dos regressistas. Embora os dois partidos apresentassem inegáveis semelhanças em relação à origem social e aos interesses econômicos dos seus integrantes, havia entre eles diferenças quanto ao modelo de Estado que queriam estabelecer no país. Os conservadores defendiam o fortalecimento do executivo e do poder central, enquanto os liberais manifestavam-se a favor da ampliação da autonomia das províncias e alguns eram simpáticos às ideias republicanas. O primeiro ministério do imperador adolescente, após o golpe da maioridade, era formado pela maioria liberal. Porém, o gabinete não tinha o apoio da Câmara dos Deputados, que era dominada pelos conservadores, porque Dom Pedro II nomeou, primeiramente, os políticos do Partido Liberal. Pressionado pelos conservadores, Dom Pedro II dissolveu a Câmara e convocou novas eleições. As eleições para a nova Câmara, realizadas em outubro de 1840, transformaram-se numa batalha pelo voto. Práticas como falsificação de votos, roubo de urnas e espancamento de adversários políticos levaram aquela disputa a ficar conhecida como eleição do cacete. O resultado deu a vitória aos liberais. No entanto, pressionado pelos conservadores, Dom Pedro dissolveu o gabinete liberal e formou o Ministério Conservador. Excluídos do poder, os liberais também perderam a Câmara, que foi dissolvida pelo imperador por pressões do novo gabinete. De volta ao governo, os conservadores retomaram a política de centralização, destinada a fortalecer a autoridade imperial e a reduzir a autonomia dos presidentes das províncias, pelo fato de eles serem os conservadores. Assim, o Conselho de Estado, que havia sido extinto em 1834, foi restaurado em 1841. No mesmo ano, houve a reforma do Código do Processo Criminal, transferindo as atribuições judiciárias antes exercidas pelos presidentes das províncias para o governo central. Além disso, a escolha dos oficiais da Guarda Nacional passou a ser da competência de indivíduos indicados pelo imperador ou pelo presidente da província. O fortalecimento do poder central não agradou os setores liberais,
de algumas províncias, como Minas Gerais e São Paulo, que já vinham articulando-se por causa da insatisfação com a dissolução da Câmara em 1841 e a redução do poder judicial das províncias. Diante disso, em 1842, os liberais paulistas e mineiros iniciaram uma série de manifestações em defesa da autonomia regional, que foram rapidamente reprimidas pelas forças imperiais. Em Pernambuco, cenário de tantas rebeliões, a mobilização liberal assumiu maior amplitude com a eclosão da Rebelião Praieira, em 1848. Desde 1837, Pernambuco era governado por Francisco do Rego Bastos, pertencente à oligarquia açucareira. Ao longo de seu mandato, o presidente da província manteve uma postura conciliatória em relação à oposição liberal. Porém, em 1842, a situação alterou-se. Muitos membros do Partido Liberal se rebelaram porque nem todos os aliados de Rego Bastos tinham acesso aos cargos do governo e a outros benefícios. A revolta iniciou-se pelas insatisfações desse grupo com o favorecimento do Centro-Sul, que recebia do governo central a maior parte dos recursos, e pela crise da produção açucareira nordestina. Em âmbito local, o objetivo político era combater o monopólio do comércio pelos estrangeiros e a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários. Em âmbito nacional, pretendiam instaurar uma república, extinguir o poder moderador, instituir o sufrágio universal masculino e declarar a liberdade de imprensa. Os praieiros chegaram ao poder em 1845 com a nomeação de Antônio da Gama para a presidência da província. Porém, em 1848, com sua destituição pelo governo central, houve o desencadeamento de uma rebelião armada. Em fevereiro de 1849, os praieiros atacaram Recife. No entanto, não chegaram a tomar a cidade, pois foram detidos pelas forças governistas, o que esfacelou o movimento. Nos combates e nas execuções que se seguiram, o movimento praieiro deixou mais de 800 mortos entre rebeldes e governistas. Então, essa foi a última rebelião ocorrida dentro do período da monarquia. A sociedade imperial era composta basicamente de 3 segmentos distintos: o dos homens brancos, pertencentes às boas famílias, quase sempre ligadas à propriedade da terra; o dos escravos, cujo trabalho impulsionava a economia do Brasil imperial; e o do povo, que incluía brancos, mestiços e negros libertos, e abrangia vários grupos sociais, desde os profissionais de diversas áreas até as pessoas de baixa renda. Os homens brancos pobres costumavam trabalhar nas lojas como vendedores ou caixeiros. Os mestiços, em geral, trabalhavam como alfaiates, costureiros e artesãos de todo tipo, muitas vezes prejudicados com a concorrência de profissionais estrangeiros que moravam no Brasil. Aos poucos, desenvolveu-se um novo setor social, o das camadas médias urbanas, integrado por profissionais mais qualificados que viviam do rendimento do seu trabalho. Esse segmento contava com agrimensores, médicos, dentistas, escultores, jornalistas, barbeiros, marceneiros e advogados. O crescimento econômico durante o Segundo Reinado propiciou às camadas mais ricas da sociedade adotarem costumes novos e refinados, importados dos centros urbanos europeus. Tornou-se comum, por exemplo, a presença de professores de francês e de piano entre as famílias da elite. Por meio de casamentos, estabeleciam-se sólidas e rentáveis relações entre as grandes famílias, interessadas em preservar seus bens e sua posição social. A diversão preferida da elite imperial eram os concertos líricos e as peças de teatro, geralmente europeias.
Apaixonado por ópera, Dom Pedro II incentivou o aperfeiçoamento de músicos brasileiros, fornecendo-lhes bolsas de estudo na Europa. As festas de salões, os saraus, eram encontros regulares nas residências das personagens mais ilustres da corte. Eram os eventos apropriados para ouvir boa música e, obviamente, discutir política e economia. No início do século XVIII, o café já era bem conhecido na Europa e considerado um produto de luxo. As condições climáticas e topográficas mostraram-se decisivas para o desenvolvimento da cafeicultura no Brasil. Acompanhando o crescimento do consumo internacional, as plantações foram expandindo-se pelo Vale do Paraíba, que até 1870 chegou ao seu auge como o maior produtor nacional de café. Nessa época, o grão já era produzido em São Paulo e na zona da Mata de Minas Gerais. A rápida expansão do cultivo de café contribuiu para a solução da crise econômica, instaurada desde o governo de Dom Pedro I. Além dos mercados europeus, o produto conquistou os Estados Unidos, que ainda no século XIX se tornaram o maior consumidor do café brasileiro. Então, ele veio para substituir o açúcar nas exportações na economia. Por volta de 1870, o café representava 56% da pauta de exportações do Império, atingindo 61% na década de 1880. O desenvolvimento do setor cafeeiro contribuiu decisivamente para o incremento das relações assalariadas de produção e possibilitou a acumulação de capital que disponível foi aplicado em sua própria expansão e em alguns setores urbanos, como o industrial e o ferroviário. Os capitais gerados pela economia cafeeira, somados aos investimentos britânicos, foram decisivos para a construção de estradas de ferro no Brasil, com o objetivo de facilitar o escoamento de matérias-primas e produtos agrícolas. As áreas produtoras de café fluminense e paulista foram interligadas aos portos por meio da construção das ferrovias, que transformou a paisagem e contribuiu para a formação de novos centros urbanos. Enquanto o café e a modernização tomavam conta do Sudeste, o restante do país conhecia uma realidade bem diferente. No sertão e no agreste nordestino, o panorama socioeconômico era crítico. Os sertanejos dedicavam-se basicamente à criação de gado e à agricultura de subsistência. As secas da região desencadearam fortes movimentos migratórios a partir do final do século XIX. Em busca de trabalho e de melhores condições de vida, os nordestinos iam em direção à Amazônia trabalhar na extração do látex. A seringueira, explorada pelos indígenas e conhecida pelos europeus desde a chegada ao território brasileiro, tornou-se uma riqueza importante no século XIX. Após a descoberta do processo de vulcanização da borracha pelo norte-americano Charles Goodyear, em 1839, iniciou-se um surto de exploração do produto a partir da década de 1860. Com o aparecimento dos pneumáticos na segunda metade do século XIX, a demanda pela mercadoria cresceu ainda mais. O açúcar, produzido no Nordeste, continuou a ocupar importante lugar na pauta das exportações brasileiras durante o Segundo Reinado. Porém, a concorrência da produção antilhana e do açúcar de beterraba, produzido em larga escala na Alemanha, diminuiu os lucros gerados pelo açúcar brasileiro, dificultando os investimentos na modernização de equipamentos. De maneira geral, presa ao trabalho escravo e a métodos tradicionais, a produção açucareira no Nordeste entrou em crise.
Outro artigo importante na economia brasileira no período foi o algodão, produzido no Maranhão, no Pará, na Bahia, no Ceará, em Minas Gerais e em Goiás. A lavoura não requeria grandes investimentos e era explorada por pequenos agricultores. O algodão brasileiro alimentava as indústrias têxteis da Grã-Bretanha e concorria com a produção norte-americana. Na década de 1860, em razão da guerra civil que eclodiu nos Estados Unidos, a produção brasileira de algodão teve um grande impulso. No sul da Bahia, destacava-se o cultivo do tabaco, mercadoria usada nas operações de escambo que possibilitavam adquirir escravos africanos desde o período colonial. As mudanças geradas pela cafeicultura, pelo fim do tráfico de escravos e pelo desenvolvimento das atividades industriais, acarretaram significativas modificações nas relações socioeconômicas. À medida que a carência de cativos para o trabalho foi crescendo, tanto no Sudeste quanto no restante do país, foram aparecendo novos tipos de relação social. Isso contribuiu para o aumento do número de trabalhadores livres, muitos deles imigrantes que começaram a vir para o Brasil, principalmente após a abolição do tráfico negreiro em 1850. Os fazendeiros tentaram suprir a falta de mão de obra por meio do tráfico interprovincial de escravos, o tráfico interno, que consistia na transferência de escravos do Nordeste, que estava mergulhado em grave crise econômica, para o Sudeste cafeeiro. No entanto, para os fazendeiros do Sudeste, a solução mais barata e eficaz estava mesmo associada ao trabalho livre do imigrante. A partir de 1870, o governo brasileiro e as autoridades paulistas passaram a investir em propaganda na Europa, procurando mostrar as opções de trabalho existentes no Brasil e, assim, atrair imigrantes. Nesse período, a Europa vivia uma séria crise devido ao desemprego e às guerras associadas à unificação italiana e alemã. Essa conjuntura acabou levando grande número de europeus a migrar para a América. Então, estas foram as grandes modificações dentro desse período de governo de Dom Pedro II. Foram muitas modificações, digamos assim, pelo fato que ele esteve no governo por 49 anos. Nas relações internacionais, Dom Pedro II procurou apresentar a imagem do Brasil como um país jovem, moderno e com grande potencial de desenvolvimento. Então, este foi o segundo reinado, e na próxima aula a gente vai falar sobre a Guerra do Paraguai. Até a próxima.